Insegurança no metrô. Passageiro misterioso espalha cartazes alertando para a suposta ação de bandidos na estação da Asa Sul. A esclerose lateral amiotrófica atinge 14 mil brasileiros que, além de lutar contra a doença, enfrentam dificuldades para conseguir aposentadoria. Votações no Senado. Renan Calheiros quer liberar a pauta e votar aumento de ministros do Supremo em primeiro esforço concentrado do período eleitoral. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. Olha, cartazes espalhados misteriosamente pela estação do metrô alertam passageiros e moradores sobre os riscos de supostos bandidos que estariam fazendo vítimas na região da 112 Sul. A gente foi conferir de perto essa denúncia. O cartaz está logo ali, grudado em uma árvore e com um texto preocupante, a ponto de mudar a rotina de quem passa pela 112 Sul. Eu, pelo menos, vou evitar. Mas os relatos de furtos e assaltos não ficam apenas grudados nas árvores, muito pelo contrário. Por aqui não faltam histórias de quem viveu ou presenciou tais crimes. Tem senhoras do prédio que já foram assaltadas e tomaram o celular embaixo do prédio. Já aconteceu com uma amiga minha, inclusive até tive que ajudar a menina uma vez, dando passagem para ela, que ela ficou sem nada, né? E sempre acontece assalto. Os moradores dizem que o perigo para quem passa pela calçada da quadra 112 Sul é grande. Eles falam ainda que as árvores servem de esconderijos para os criminosos e a quadra de esportes como ponto de encontro para usuários de drogas. Volta e meia ela está sendo utilizada como ponto de uso de droga. A gente vê pessoas utilizando, pelo menos se imagina que seja droga, porque são em situações suspeitas também. Então eu acho que essa quadra, o metrô, essa quadra, funciona como um chamariz. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública revelou quase 1.500 ocorrências de roubo a pedestres na área central de Brasília. Os dados são de janeiro a maio deste ano, 285 a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Tal situação vivida na pele por quem frequenta diariamente a região e cobra mais segurança. A gente espera que as autoridades se sensibilizem, né, e deem mais atenção a essas áreas mais carentes, né, da segurança. Eu acho que devia realmente o governo se empenhar mais em coibir esse tipo de coisa, né? A Polícia Militar reconhece o problema e garante que vem reforçando o policiamento ostensivo na região. A polícia utiliza viaturas, motos e também monitoramento a pé, o que na avaliação da PM garante mais rapidez no atendimento às ocorrências. Agora, Cláudio Humberto, diante da omissão das autoridades, a população se organiza e coloca lá, prega alertas pela rua. Pois é, porque é fato que ninguém pode negar, né? Agora, a Polícia Militar poderia respeitar mais a nossa inteligência e parar de oferecer essas respostas padrão. A confusão a falta de segurança sendo registrada nessa estação de metrô ou em qualquer outro ponto do Distrito Federal, a resposta é sempre a mesma. A Polícia Militar faz rondas periódicas com motocicletas, né? Mas não funciona, meu caro. Faliu. Não deu certo essa estratégia de policiamento, portanto, trata de mudar, trata de modernizar essa estratégia, porque os bandidos estão avançando, estão tomando conta da cidade, estão agindo livremente. E um problema que atinge todo o plano piloto, mas que parece ainda mais grave no Sudoeste, a falta de vagas. Os moradores da quadra 305 reclamam, por exemplo, de um centro clínico. O excesso de carros acaba tirando as vagas dos prédios residenciais, fora que muitos motoristas estacionam em locais proibidos. A moradora da quadra 305, no Sudoeste, diz que encontrar vagas para estacionar ali é difícil. Ela culpa os frequentadores deste centro médico. Quando o estacionamento está cheio por ali, pacientes, médicos e funcionários recorrem às vagas ao redor dos edifícios residenciais. São muitos carros estacionados em lugares indevidos, às vezes tomam até essa parte aqui, que é a saída de nossa garagem, né? Eles não respeitam, tiram isso aí, jogam para cima da grama e estacionam.
O negócio deles é estacionar, não quer saber se pode ou se não pode. Para tentar delimitar o uso da área por motoristas, os moradores colocaram cones e barreiras. A ideia é impedir carros estacionados em locais proibidos. Esse vídeo mostra que a ação não adianta. A gente não consegue entrar em casa porque as pessoas se acham no direito de estacionar na via da rua. E causa todo esse transtorno e congestionamento e não se consegue entrar em casa. O vídeo foi gravado por esta moradora. Realmente, de fato, é perigoso. Eu já passei por episódios de quase atropelar uma criança. Os meus filhos transitam por aqui. Algumas denúncias eu já fiz no Detran e não surtiram efeito, não surtiram resultado. Janilson trabalha no centro médico. O nutricionista diz que entende os moradores, mas é a opção que encontra para deixar o carro enquanto trabalha. Infelizmente, os blocos residenciais estão servindo como vaga para a gente por conta do valor que é cobrado, né, no centro clínico, que é um absurdo. E a alternativa de quem tem que acessar lá é estacionar nos blocos. Por meio de notas, a Diretoria de Fiscalização de Trânsito do Detran informou que realiza diariamente operações para proibir estacionamento irregular em todo o DF e que vai intensificar os trabalhos na região da 305 do Sudoeste. Nesse dia que nossa telespectadora mostrou na imagem, não tinha ninguém no Detran lá. Pois é essa história, né? É mais uma mentira. Eles dão essa resposta padrão. Você vai lá, olha, está faltando estacionamento e tal. Ah, não, mas nós fazemos rondas periódicas, fiscalização todos os dias e tal. É mentira, eles são vistos ali ocasionalmente. Você só vê mesmo o Detran, DR, os agentes que fiscalizam o trânsito na hora de fazer blitz, na hora de meter a caneta. Agora, meter a caneta em quem vive permanentemente desrespeitando as leis de trânsito no que diz respeito a estacionamento, por exemplo, eles não fazem. Não fazem lá no Sudoeste. E não fazem também até na área central, onde o caso também é muito grave. Aqui no setor de autarquia sul, por exemplo, as pessoas estacionam seus carros em cima do canteiro central. Do canteiro central, o que é jardim virou estacionamento. As pessoas estacionam em vários pontos do Distrito Federal no recuo de retorno. Sabe aquele recuo da pista para fazer o retorno? As pessoas estão estacionando ali. E se o Detran fizesse o que ele diz que faz, com toda certeza, ninguém estaria continuamente desrespeitando o Código de Trânsito brasileiro. O problema do Sudoeste também é grave porque se trata de vagas públicas. Se forem vagas regulares, são vagas públicas. E as pessoas, mesmo que não estejam indo a um bloco residencial, mas se a vaga é pública, eles têm o direito de fazer isso. Não têm o direito de estacionar em local proibido. E isso aí é revelador da absoluta, total omissão de órgãos de trânsito, principalmente o Detran. E Eduardo Cunha foi notificado pelo Diário Oficial de hoje sobre a sessão que vai votar o pedido de cassação do mandato dele. Foi o jeito que a Câmara encontrou depois de inúmeras tentativas de notificação pessoalmente. A votação está prevista para a próxima segunda, a partir das 7 da noite. E quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado, já está com a gente aqui. Boa tarde, Renata. Acabou o mistério, né? Conseguiram notificar. Pois é, agora não tem mais aquela desculpa, né, que ele poderia dar, eu não sabia, né, não tinha conhecimento, não fui notificado. Então é um processo burocrático para ter a certeza de que ele tem esse conhecimento, né? Uma coisa formal. Muito boa tarde para você, Rodrigo, para o Carlos Humberto. Uma excelente tarde para todos que nos acompanham. Então essa foi aí a alternativa encontrada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para ter essa certeza, portanto, né, de que ele está tendo conhecimento disso. Os assessores da Secretaria-Geral disseram que tentaram por diversas vezes, tanto no gabinete, no apartamento funcional dele aqui em Brasília, na residência dele do Rio de Janeiro, que não conseguiram, portanto, fazer esse processo burocrático oficial, entregar esse documento para ele. E, de qualquer forma, ele já sabe, viu, Rodrigo? Ele vem ligando para deputados, né, pedindo aí para não votarem pela cassação do mandato dele. Ele também já disse que segunda-feira vai pessoalmente fazer a própria defesa. Então, como você bem disse, essa sessão, a única sessão do mês de setembro, então não tem justificativa para os deputados não comparecerem, embora a gente saiba que uma segunda-feira, em geral, eles não aparecem, pelo menos para trabalhar aqui em Brasília, no Congresso Nacional. A gente sabe também que estão na reta final aí, nas campanhas municipais, né? Cada um tentando eleger seus candidatos. A eleição municipal é no dia 2 de outubro, mas como a gente disse, não tem justificativa, porque foi a única sessão marcada para esse mês de setembro, antes aí da votação municipal. Então, a sessão está prevista para começar às 7 horas da noite.
noite. Vai ser uma sessão aberta. A gente sabe também que quando se trata de Eduardo Cunha, qual a opinião das pessoas, da população, a opinião pública já demonstrou aí, diversas pesquisas já foram feitas, o que as pessoas querem, o que as pessoas esperam desse processo. Então, os deputados vão mostrar sua cara e, claro, estão sabendo também que as pessoas estão acompanhando. Então, tem esse clamor também popular. São necessários os votos de 257 deputados, dos 513, para que o mandato de Eduardo Cunha seja cassado. Se isso acontecer, ele fica inelegível até 2027. Lembrando que ele está sendo acusado de ter mentido na CPI da Petrobras ao afirmar não ter contas fora do país. A gente sabe que, posteriormente, o Ministério Público da Suíça, a própria Justiça da Suíça enviou uma vasta documentação de que essas contas seriam dele. Ele continua negando, diz que é usufrutuário, é apenas beneficiário dessas contas, mas alega que as contas não estão no nome dele, portanto, as contas não são dele. E deve ser também essa a justificativa que ele deve dar na segunda-feira, se de fato tiver quórum, porque aí existem algumas estratégias também dos aliados. Primeiro, não ter quórum suficiente, não ter um número mínimo de deputados até para abrir a sessão. Segundo, eles estudam também uma outra possibilidade, que é apresentar um requerimento para uma pena mais breve, uma pena menor, digamos assim, né? Ou seja, em vez da cassação do mandato, seria uma suspensão do mandato de 6 meses. São alternativas que estão sendo estudadas junto com o próprio Cunha, ele que conhece aí profundamente o regimento interno da Câmara, né, Rodrigo? Obrigado, Renata, acompanhando todo esse processo de Eduardo Cunha. Cláudio Berto, será que na segunda-feira, finalmente, a Câmara bota um ponto final nesse assunto? Pois é, olha, o que a gente tem que esperar, todos devemos esperar de Eduardo Cunha, é a capacidade, ele é capaz de qualquer coisa para postergar, para fazer manobras protelatórias. A gente tem visto que o arsenal dele é, de fato, inesgotável. Um levantamento feito ontem à noite, até ontem à noite, às 21 horas, pelo jornal Estado de São Paulo, indicou que 237 deputados garantem que comparecerão e votarão pela cassação de Eduardo Cunha. Mas o problema é que são necessários pelo menos 20 votos a mais. Ele tem que ter, a cassação dele tem que ser aprovada por, no mínimo, metade mais um dos deputados. São 257 votos. Se ele for derrotado por uma votação de 256-0, por exemplo, ele não será cassado. Portanto, os seus aliados estão lutando para tentar tirar do plenário, evitar que compareçam à votação os deputados, para não dar número suficiente para a votação. Mas há uma determinação muito grande, muito forte dos deputados de cassar Eduardo Cunha. É muito mais provável que isso aconteça. E a seguir, as limitações e dificuldades de quem convive com a ELA, um tipo de esclerose que atinge 14 mil brasileiros. Band Cidade, volta já.